Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na última aula eu apresentei para vocês a teoria sobre a representação geométrica de sinais e a partir dessa teoria eu deixei para vocês um exercício para ser resolvido. Espero que vocês tenham tentado resolver esse exercício antes de vir assistir esse vídeo, né? Se não tentou, volta lá e para o vídeo agora, tenta fazer o exercício e depois continua, tá? Mas para aqueles que já tentaram, então podem continuar seguindo aqui. Qual que era o exercício? Foram apresentados 4 sinais para vocês. Sinal, deixa eu representar aqui para vocês. Deixa eu ligar minha canetinha. Sinal S1, que está representado aqui, ó. Sinal S2, um sinal S3 e um sinal S4. Eu pedi para vocês escolherem, determinar um conjunto adequado de vetor base para esses sinais e qual que é a dimensão desses sinais, verificar a dimensionalidade desses sinais e representar geometricamente esses sinais no espaço vetorial, certo? Então a ideia é que vocês escolhessem. Podiam tentar de qualquer forma, mas tinham que tentar. Bom, vamos tentar resolver, vou resolver ele para vocês aqui, bem rapidamente. Qual é a característica desses sinais? O primeiro sinal, ele é plano, de 0 a 1, com valor 1, né? Aqui está representado, mas dá para ver das outras figuras que isso aqui é 1. Ele é 1 de 0 a 1 e de 1 a 2 ele tem valor menos meio. O sinal S2, ele é menos meio de 0 a 1 e de 1 a 2, valor 1. O sinal S3, de 0 a 1, ele, no período de 0 a 1, ele tem valor 0. Aqui, ó. E aqui, menos 1, de 1 a 2. E o sinal 4, de 0 a 1, ele tem valor meio e de 1 a 2, 1. Certo? Então, esse é o sinal 4 aqui. O que a gente pode ver que tem em comum nesses 4 sinais? Esses 4 sinais, o período deles é de 0 a 2. Então, a gente tem um período aqui, ó. A primeira coisa, a primeira observação, que o nosso período do sinal, o tzinho, ele varia de 0 a 2, sendo que esse 2 aqui, ó, é o tzão nosso, que a gente definiu nas expressões lá atrás. E o que a gente pode ver? Que eles são constantes, são planos. Todos são planos no intervalo de 0 a 1 e depois outro valor plano de 0 a 2, de 1 a 2, né? Então, qual base que é adequada eu escolher? Eu posso escolher uma base que é plana, né? Que seja plana aqui. E aí, vamos pensar o seguinte. Posso escolher uma base plana. Essa base pode ser de 0 a 1 só? Pode. Mas se eu escolher o meu φ1 de t com alguma coisa... isso aqui tem que ser plano, viu, gente? Vou apagar para ficar retinho, para ficar bonitinho para vocês. Então, se a gente vai escolher isso aqui, ó, de 0 a 1, plano, isso aqui é t, isso aqui é 1, a gente tem que escolher algum φ2 que tenha algum valor de 1 a 2. Por quê? Porque a gente vai ter que representar todos esses sinais como φ1 e φ2, né? Então, a gente pode escolher φ1 plano e φ2 plano, desde que a gente, com esses dois, a gente consiga representar todos aqueles sinais. Tá. Então, quais que eram as exigências das bases φ? φ1 vezes φ2, integral disso de 0 a tzão, dt, tem que dar 0. Ou seja, eles têm que ser ortogonais, né? É a primeira exigência. Se a gente olhar essas duas bases aqui que eu desenhei, elas são ortogonais? Multiplicar uma pela outra. Esse primeiro valor aqui, ó, e esse valor, que aqui tem uma determinada amplitude A, vezes 0, mais 0 vezes uma determinada amplitude A, isso aqui vai dar o quê? Me somar tudo. 0 mais 0 dá 0. Então,
eles são ortogonais. Tá. A segunda coisa que a gente tem que pensar é como descobrir o valor de A. Para descobrir o valor de A, o que a gente pode pensar? Que a integral é a segunda propriedade das funções de base. A integral de 0 a t de φ1 de t ao quadrado dt, isso aqui tem que ser igual a 1. Então, se a gente integrar todo o valor, todo o sinal no período, a energia dele no período inteiro tem que ser 1. Isso tem que acontecer para φ1 e para φ2. Né? Então, como que a gente calcula essa integral? Qual que é o valor ali? Isso aqui, se a gente integrar, a gente pode separar a integral em duas partes. Primeiro, a integral de 0 a 1, que continuando, eu estou continuando ali em cima, a equação ali de cima, que dá a ao quadrado, né, dt, mais uma integral de 1 a 2 de 0 ao quadrado dt. Isso aqui dá o quê? Que a ao quadrado é o resultado da primeira integral, né? Se a gente integrar a ao quadrado de 0 a 1, dá a ao quadrado t, substituindo t por 1, fica a ao quadrado, e substituindo t por 0 fica 0. Então sobra só a ao quadrado. E a segunda integral é 0, então dá 0 ali, né? Então esse a ao quadrado tem que ser igual a 1, qual que tem que ser o valor de a? 1. Faz sentido? Como que a gente calcula a energia disso? É a área, né? A área do gráfico. Qual que tem que ser o valor dessa área aqui, ó? A área rachurada tem que ser 1. Então, se a gente tem base 1, a área ali é base vezes altura, que dá 1 vezes 1 para dar energia unitária, certo? Então, o nosso A tem que ser 1. Então, a gente pode escolher duas bases φ1 e φ2, e a partir dessas bases φ1 e φ2, que eu escolhi aqui, representar os sinais. Então, como que seria o S1 de t? Ele é de 0 a 1, que é a representação da nossa... É algum valor que multiplica a base φ1 de t, mais algum valor que multiplica a base φ2 de t. Ah, gente, eu esqueci de comentar, mas o A da base φ2 também é 1, né? Porque a área ali também tem que ser 1. Então, se a gente representar assim, ó, o sinal 1, qual que é esse valor aqui? Ó? Não é 1? Então, é 1 vezes φ1. E qual que é o outro valor que está aqui embaixo? Em roxo. É menos meio vezes φ2. Então, 1 vezes φ1 mais menos meio vezes φ2, se a gente fizer essa síntese desses sinais, a partir dessas duas bases aqui, ó, base φ1 e base φ2, a partir dessas duas bases, a gente não consegue reconstruir o sinal S1? Essa é a ideia. Então, a gente pode fazer a mesma coisa para o S2 de T, que ele é... Vou deixar aqui para vocês pensarem. S2 de T vezes φ1, escrevi errado aqui, ó, mais alguma coisa que multiplica o φ2. Qual que multiplica qual que é o valor que tem que multiplicar para dar φ1? Esse aqui, ó, não é menos meio? Tá ali. E o valor para dar o φ2? Ali é 1. Então, o S2 é menos meio φ1 mais 1 vezes... Vou apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Mais 1 vezes φ2. Certo? Da mesma forma, o S3, vou já representar ele no formato de vetor. Como que o S3 pode ser representado? 0 e menos 1. E o S4? Como que é o vetor sinal do S4? Menos meio e... Não é menos meio, não. Aqui, ó. É mais meio e 1. Certo? Então, esse é o exercício, isso que é a resolução do exercício. Vocês tinham que escolher duas bases φ,
φ1 e φ2, que fossem ortogonais entre si, que tivessem energia unitária, e a partir dessas bases, vocês podiam decompor os sinais S1, S2, S3, S4 nessas bases φ. O que é o legal de mostrar aqui para vocês nesse exemplo? Com duas bases, eu consegui representar os 4 sinais. Ou seja, para esse conjunto de sinais aqui, só são necessários 2 bases. E isso vai acontecer em todos os casos. Se a gente escolher outras bases aqui, não vão ser necessárias mais que 2 bases. Então, o número de bases necessárias, ela não depende do formato da base. Toda vez que vocês escolherem uma determinada base, ou calcular uma determinada base, aquele conjunto de bases lá, o tamanho do conjunto depende dos sinais e não depende das bases. Combinado? Isso é importante, é um aspecto importante para ser pensado, tá? Então, tá aqui a resolução para vocês. As duas bases φ1 e φ2, né, representadas aqui, e a decomposição dos sinais no espaço. O sinal S1 está colocado aqui, S2, S3 e S4. Olha que legal, a gente consegue ver aqui, ó, que S1 e S4 são ortogonais. Para vocês fazerem isso, voltem no vídeo anterior lá e multipliquem o sinal S1 de T vezes o sinal S4 de T, integra isso em todo o período e verifique isso aqui se dá zero, tá? Então façam esse exercício no slide do exemplo anterior, certo? Então, gente, aquele espaço de sinais que a gente viu no slide anterior, o jeito que os sinais dispostos naquele representação geométrica lá, aquele espaço de sinais, a gente pode tirar algumas informações dele. 2 são as mais importantes que a gente pode analisar. Primeiro, qual que é o tamanho daquele vetor? O que significa? Deixa eu desenhar aqui para vocês. O que significa um vetor maior do que outro, por exemplo? Aqui eu representei 2 vetores de tamanhos diferentes. O que significa o tamanho deles? E a segunda coisa, que pode ser informação que pode ser tirada desse espaço de sinais, é qual o significado do ângulo entre eles. Eu já dei a pista, né? A gente pode, até no exemplo anterior, a gente viu que o ângulo entre o S1 e o S4 era 90 graus, e aí eles eram ortogonais entre si, tá? Mas o ângulo, a gente vai nos dar informação sobre ortogonalidade, mas o que significa o tamanho do vetor, ou o tamanho daquele sinal, né? Isso, como que a gente pode representar isso? O tamanho do sinal, ele é calculado como o produto interno, ou o produto ponto a ponto, quando a gente multiplica o vetor sinal com ele mesmo. Ou seja, se a gente pegar um vetor sinal SI e fizer a transposta dele, ele não estava em coluna, então a transposta dele faz ele ficar em linha. Aí ele multiplica ele com ele mesmo. Significa que quando a gente faz essa multiplicação ponto a ponto, é a mesma coisa de fazer produto interno, que vocês viram produto interno ou produto escalar de vetores, né? Você faz o produto do primeiro aqui, ó, com o primeiro, do segundo com o segundo, e assim por diante vai andando até o último ponto da lista, e o resultado, e somando, né? E o resultado disso é um único número aqui, a gente tem um único valor. O que isso é, na prática? A gente está calculando, a gente pode falar aqui, ó, a gente está calculando a norma do vetor. A norma ao quadrado desse vetor, né? Que significa, é o mesmo jeito de calcular, pegando cada um desses pontos e elevando ao quadrado. Se a gente tem um vetor sinal, pega cada um dos pontos, eleva ao quadrado e soma tudo. Isso, a norma do vetor, tem uma característica muito importante, que está no próximo slide. O que é a norma do vetor? Então, primeiro, vou mostrar para vocês como que a gente calculava energia. A energia não era a integral do sinal ao quadrado de 0 a Tzão. Só que, se a gente
olhar a teoria lá atrás, a gente não pode representar esse sinal como somatório de coeficientes vezes base φ. Então, aqui é SI vezes SI, não é? O que a gente tem aqui em cima. SI vezes SI de t. Então, se eu escrever um SI aqui como um somatório e o segundo somatório como um SI, isso tudo dentro da integral, o que eu posso resolver? Como que eu posso resolver essa integral? Esses somatórios, eu posso jogar eles para fora, porque essa integral é uma integral que depende do tempo. Os somatórios são somatórios de IJ dos coeficientes SI e IJ e SIK. Ou seja, não dependem do tempo. Eu posso jogar isso para fora da integral. E aqui dentro sobra a integral de quê? Das bases φJ e φK. Certo? O que isso é interessante? Quando a gente já conhecendo as propriedades das bases φJ e φK, quando que essa integral aqui tem resultado 1? Ela vai ser 1 quando o J for igual ao K. Se isso acontecer, dá 1. Se J é diferente de K, quando eles são diferentes, isso aqui tem que dar 0. O 0 acontece quando o J é diferente de K. Então, qual que é o resultado desse somatório aqui? Quando um somatório de índice J e um somatório de índice K. A gente pode agrupar os dois em um único somatório e juntar os coeficientes S e J com o coeficiente S e K. Juntando esses dois coeficientes, transformando tudo em SJ, por exemplo, a gente vai ter um somatório de J1 até N, que é o tamanho desse vetor, né, dos S e J ao quadrado, que é o que a gente viu lá atrás, a norma ao quadrado do vetor. Qual que é o significado físico disso, do tamanho do vetor? Ele nos dá a energia do sinal. Então, se a gente tiver o vetor sinal, a gente não precisa calcular aquela integral. A partir do vetor sinal, a gente consegue calcular qual que é a energia daquele sinal. E aí, baseado naquela própria teoria que a gente já viu, a gente pode fazer o produto interno entre dois sinais, ou o produto escalar de dois sinais. Como que a gente fez isso? A gente teria que fazer isso. A gente, no domínio do tempo, a gente pode multiplicar o sinal SI com o sinal SK e integrar isso em todo o período de 0 a T. Mas, utilizando a mesma representação que a gente viu no slide anterior, basta multiplicar os dois vetores sinais. O produto entre os dois vetores sinais, o produto interno, não precisa ser calculado mais no tempo. A gente pode utilizar uma decomposição dos sinais em um vetor, numa decomposição geométrica de sinais em vetores ortogonais. O que isso aqui é interessante? Porque agora, para o cálculo desse produto interno, a gente não depende das bases. Ou seja, para qualquer escolha de bases φ, J, que a gente escolher aqui, ó, esse produto interno pode ser feito. O φJ, o conjunto de bases φJ, eles têm que ser ortonormais, né? Eles têm que ser ortogonais entre si e todos têm energia unitária. E aí, quando a gente faz o produto interno entre dois sinais, não depende mais das bases. Para encerrar, a última coisa que eu quero falar para vocês na representação geométrica de sinais é sobre o ângulo entre dois vetores. Como que a gente pode calcular o ângulo entre dois vetores? Fazendo o produto interno entre eles, esse produto interno que a gente viu ali. Qual que é o ângulo entre o vetor SI e o vetor SK? É o produto entre o vetor sinal SI e o vetor sinal SK. O lógico que o primeiro SI está transposto para dar a dimensão correta, né, da multiplicação das matrizes, né, dividido pelas normas. Norma de SI e norma de SK. Certo? Se o produto interno aqui, ó, aqui em cima, for igual a 0, significa que eles são ortogonais entre si e o ângulo
entre eles é 90 graus. Então, o cosseno do ângulo entre dois vetores, entre dois sinais, a gente calcula da mesma forma que a gente calculava lá em geometria analítica, certo? E utilizando essa teoria aqui, ó, eu vou provar rapidamente para vocês aquela desigualdade de Schwartz que a gente usou lá no filtro casado, tá? Olha, vocês lembram que a desigualdade de Schwartz era isso? A integral de S1 S2 ao quadrado, ela era menor que a integral do S1 ao quadrado vezes o S2 ao quadrado. Não foi isso o enunciado que a gente viu lá? Isso só era válido quando o S1 era uma constante vezes o S2. Lá a gente fez a análise utilizando funções complexas, mas aqui, por questão de simplicidade, vamos usar funções reais, tá? Sinais reais. Mas a teoria para sinais complexos, aquela lá é muito mais abrangente que aqui. Então, para provar isso, escrevemos o S1 como o S11 φ1 mais o S12 φ2. O S2 é o S21 φ1 mais o S22 φ2. A gente decompôs os sinais S1 e S2 no tempo. No tempo não. Decompôs em termos das funções base, φ1 e φ2, né? E o que essas funções base são? Elas são ortonormais. Se a gente fizer a integral de φ1 vezes φ2, dá zero. E se a gente fizer a integral de φ1 vezes φ1, dá 1. E de φ2 vezes φ2, dá 1. Porque elas têm energia unitária, certo? Então, baseado nessa condição de ortogonalidade aqui, a gente vai continuar a derivação da desigualdade de Schwartz. E aí, ó, a gente pode representar os dois sinais S1 e S2 por meio de seus vetores sinais. A gente fez a decomposição geométrica e aí agora aparece o S1 e o S2 dispostos nesse espaço de sinais que a gente tem aqui, que tem as bases φ1 e φ2 que são ortogonais, certo? E aí, qual que é o ângulo entre esses dois vetores? O ângulo, a gente viu que é o cosseno do ângulo, não é a multiplicação entre os dois vetores sinais, aqui em cima, dividido pelas normas. Como que é a multiplicação disso aqui? Não é a integral de S1 vezes S2 em todo o período? Né? Aqui a gente pode extrapolar supondo que o período vai de menos infinito a infinito. E a norma, aqui embaixo, qual que é a norma de S1? A gente não viu que era a energia? Se a gente só tem a norma ao quadrado, não é a energia? Então, se a gente só tem norma aqui, então a gente tem a raiz da energia para sinal 1 e a raiz da energia para o sinal 2, certo? Esse cosseno aqui, ó, ele não tem que ser sempre menor ou igual a 1? O valor máximo dele é igual a 1? Quando que acontece a igualdade? Quando a parte do numerador for igual à parte do denominador. Mas caso contrário, a parte de baixo não tem que ser sempre maior que a de cima? Não é? Então, como o cosseno, ele tem que ser, o módulo do cosseno tem que ser sempre menor ou igual a 1, a gente pode escrever que a parte de baixo da equação, que eram as funções separadas, se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, né? Elevando ao quadrado dos dois lados, aparece aqui tinha uma raiz, né, nesse termo aqui, e outra raiz nesse termo. Elevando ao quadrado, as raízes somem, e aí aparece esse quadrado aqui. Ó. Essa é exatamente a desigualdade de Schwartz que a gente usou lá atrás. E aí eu consegui mostrar para vocês utilizando a representação geométrica de sinais, certo? Então, gente, vou encerrar o vídeo aqui. Continuaremos no próximo vídeo. No próximo vídeo vou apresentar para vocês o procedimento de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é um procedimento para a gente encontrar as bases baseados nos sinais que a gente tem. Então, um abraço e até lá!